Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Gilberto Palmares a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que iniciou-se às 15 horas e encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 644/2015, autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 2174, de 28 de outubro de 1993, para determinar a criação de espaço reservado nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e similares para as pessoas com deficiência que necessitam de cadeira de roda para se locomover. Em discussão, não havendo que queira discutir, Não, para discutir e para dar um esclarecimento, na verdade, eu tinha prevenido o nosso Marquinhos de começar a sessão. Por alguma razão, deputado André Ciliano, na tramitação desse projeto, eu tinha conversado com o autor, a Comissão de Economia tinha dado um parecer, que o autor, quando fala da reserva de assentos, é um projeto importante, meritório, mas ele faz a reserva de 50% dos assentos. Mas Vossa Excelência acertou na comissão. Acertei para 5%. A gente republica Só e vale 5%. Exatamente. Em discussão, não havendo que queira discutir, se é a discussão em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 438/2015, de autoria dos deputados Tânia Rodrigues e Zito, que dispõe sobre o sistema de revista dos estabelecimentos bancários e comerciais do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, com emendas. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com emenda. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável. Relatores, deputados Jorge, Felipe Neto, Marta Rocha, Valdec Carneiro, Edson Albertas, Marta Rocha e Valdec Carneiro. Em votação, o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Em votação, a emenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 2624/2013, de autoria dos deputados Paulo Ramos e Clays Maria, que autoriza o Poder Executivo a instituir o curso de formação, atualização e habilitação de bombeiros profissionais civis, BPC, e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Defesa Civil favorável com as emendas da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores Luiz Paulo, Flávio Bolsonaro e Luiz Paulo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Justificar a ausência do Nós deputado. estamos discutindo em seguida, já Vossa Excelência pode usar. Em discussão, não havendo que ele discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com emendas, senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado doutor Juliane. Justificar a ausência do deputado Rosenberg Reis, que está impossibilitado de chegar aqui no plenário. Ok. Deputada Cidinha Campos. Senhor presidente, é para ver qual é a posição da casa quanto ao atraso no salário dos recepcionistas e dos ascensoristas. Até hoje eles não receberam. O senhor sabia disso? Não? Então? E eu estou muito presente na casa, ninguém me falou nada. Mas eu estou. Seguramente. Vai ver, eles têm medo do senhor. Nunca. Vixe. Já, Vossa Excelência Então, terá a resposta. Eu vou saber agora. Por favor, os ascensoristas Já. e as São terceirizados. recepcionistas não receberam até hoje. Deputado Valdec Carneiro. Apenas para justificar, senhor presidente, a ausência do deputado Nivaldo Mulim. Hoje é o sepultamento do seu padrasto, Josias Fagundes. Transmitimos, portanto, nossos sentimentos à família. O deputado Nivaldo Mulim estará ausente da sessão de hoje. Anuncio o projeto de lei 3221/2014, de autoria dos deputados Wagner Montes e Dica, que dispõe sobre a dessalinização da água do mar pelo Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saneamento ambiental favorável com emendas.
Defesa do meio ambiente favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Conte Bittencourt, André Lazzaroni e Zaqueu Teixeira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Saneamento Ambiental com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 1993 de 2016, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a realização de exames de troponina cardíaca em pacientes na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Milton Rangel e Luiz Martins. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 2089 de 2016, de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Jorge Pisciani, que altera a lei 7.402 de 18 de julho de 2016, que determina que pessoas feridas em acidente de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros para hospitais conveniados aos seus planos de saúde. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde favorável, com emendas. Defesa Civil favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Edson Albertassi, enfermeira Regiane, Flávio Bolsonaro e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer Comissão de Saúde. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Cidinha Campos. Bom, se eu sofrer um acidente, qualquer coisa, eu quero ser levada para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Pouca gente sabe, mas é um hospital de referência no país e um dos melhores do mundo. Então, aqui se fala muito mal da saúde. Eu estive visitando o hospital essa semana e quero aqui dar o meu depoimento. Eu já conheci o hospital, mas poucas vezes na minha vida eu vi uma equipe tão coesa, tão forte, um hospital tão equipado, tão bonito, tão limpo e uns pacientes tão bem tratados. É um hospital que tem 83 leitos de UTI, todos ocupados. É um hospital que não falta remédio para ninguém. É um hospital onde as camas estão limpas, tem sangue para todo mundo, exame de sangue imediato, coisa que muito hospital pago não tem. Você bota o sangue numa máquina e o resultado sai do outro lado. Então eu quero mandar um abraço para todos os funcionários e para os diretores do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Dr. Rafael, Dr. Ulisses e todas aquelas pessoas maravilhosas que eu revi, porque eu já conhecia, mas as coisas aqui no país começam a degringolar sempre, nunca se mantém. Esse hospital é um primor para o estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio Pacheco. Aqui. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma denúncia e chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados, aproveitando a fala da deputada Cidinha. Todos aqui conhecem a ABBR. Todos conhecem. Deputado Wagner Montes, deputado Carlos Mink, todos conhecem a ABBR. Todos certamente conhecem o doutor Deusdedit, um dos maiores referências em cirurgia de coluna do mundo. Todos conhecem a seriedade em que a ABBR realiza o seu trabalho na área de reabilitação, de referência no estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero aqui dizer que hoje houve uma manifestação na frente da ABBR com os funcionários, com os pais, as crianças, por conta do não repasse, pasmem, do não repasse do recurso oriundo do Ministério da Saúde para a Prefeitura do Rio de Janeiro e das emendas parlamentares dos senhores deputados federais feitos à ABBR para pagamento de funcionários e de uma dívida enorme, de um passivo que a ABBR tem com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ocorre que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez
mau uso e má versação desse recurso, porque recebeu o dinheiro do Ministério da Saúde, recebeu o dinheiro, deputado Julianelli, recebeu o dinheiro das emendas parlamentares e não repassou a BBR. Eu quero dizer que isso é de uma irresponsabilidade do senhor prefeito Marcelo Crivella, isso é uma irresponsabilidade da Secretaria de Saúde, colocando em risco a vida das pessoas que estão sendo reabilitadas, deputado Valdec, na BBR, que, repito, é um posto de referência em reabilitação das pessoas com deficiência e de excelência e seriedade do Estado do Rio de Janeiro. E porque, além da gravidade do não repasse, não respeito à instituição a BBR, eu quero dizer que os CRPDs, os Centros de Reabilitação do município do Rio de Janeiro, estão fechando. Hoje fechou o de Irajá, deputado Tio Carlos, por falta de repasse de recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro para a reabilitação das pessoas com deficiência na cidade do Rio de Janeiro. Ora, se o slogan era cuidar das pessoas, em que sentido nós temos? Não falta recurso, falta gestão. É de uma irresponsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro imaginar que a BBR possa fechar as portas, porque o prefeito da cidade não repassa um dinheiro que não é dele. Não é o dinheiro não é dele, o dinheiro não é da Prefeitura do Rio. O dinheiro vem do Ministério da Saúde, o dinheiro vem de emendas parlamentares, ele recebe o dinheiro e faz outro uso do dinheiro. Isso é de uma irresponsabilidade, por isso fica aqui, não é, a repulsa desse parlamento, da Comissão da Pessoa com Deficiência, chamando a atenção os senhores e senhoras deputados. O deputado Cidinha acabou de fazer uso aqui, o elogio de um equipamento público, mas também ela sabe, deputado Wagner Montes, sabe da importância de um equipamento como esse. E nós precisamos nos manifestar em solidariedade à BBR. Fica aqui esse ato de repulsa ao prefeito Marcelo Crivella, que está maltratando as pessoas dos quais ele deveria estar cuidando. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Wagner Montes, pra... presidente dessa casa. Não, presidente, é Vossa Excelência, com muita honra, para mim, com muita honra. Só para ratificar o que o deputado Márcio, é que eu chamo de Marcinho com carinho, o deputado Márcio Pacheco falou agora. A BBR é muito boa. Os funcionários da BBR dão um show de atendimento às pessoas mais humildes. Eu fiz o meu tratamento na BBR através do meu plano de saúde, então não fui através do SUS, não tirei a vaga de ninguém, e com muita dignidade eu fui tratado lá, como todos são. E eu não sou tratado separado, não. Eu entro no meio das pessoas, atendo o mesmo chamado de horário de todo mundo, faço lá. Hã? Pois é. A Cidinha está dizendo isso mesmo, que eles são assim. E a Cidinha está corroborando com as minhas palavras. Então, eu quero só ratificar que a BBR é uma referência nacional do tratamento coluna, eu ia falar, Pedro, está louco. Motora, recuperação motora, meu Deus do céu, de fisioterapia, meu Deus, fisioterapia, recuperação motora, RPG, tudo na BBR é muito bom, além de ter o Almir, ter o Deusdete, ter as pessoas que verdadeiramente se dedicam lá e se dedicam à BBR e todos os funcionários. Minha total solidariedade à BBR. Eu queria dizer ao deputado Márcio Pacheco que, como ele falou logo depois de eu fazer um elogio a um hospital, parece que a prefeitura não está passando a verba de um e passando verba para outro. Eu quero dizer para o senhor que o Alberto Torres é estadual. Isso não significa que todos os hospitais do estado estejam funcionando como o Alberto Torres. Apenas os gestores do Alberto Torres são nota 10. Então, os outros eu não posso falar que não visitei recentemente. Deixa a deputada Cidinha Campos em relação à questão dos assessoristas e recepcionistas. Informação que eu tenho da direção é que eles não entraram com a nota fiscal de agosto, porque eles estão com um problema interno, me parece, segundo informações aqui, de bloqueio de contas. Então, eles não querem mandar a fatura para receber, porque eles poderiam não ter a garantia de ter o dinheiro. Então,
Da parte da Assembleia não há nenhum óbice, Não, pelo eu não contrário. Não estou dizendo que é da Assembleia, mas eles Não. trabalham aqui. Eu sei. E tem que Mas haver... está só esclarecendo que nós não recebemos a nota da fatura do mês de agosto. Então, Isto não muda a situação dele, Ok. senhor presidente. É preciso que o senhor interceda, porque os funcionários não têm culpa da empresa não mandar a fatura. Eles são pessoas que têm contas a pagar e precisam receber. E se a casa não pressionar, eles não vão mandar essa nota nunca. E os funcionários continuarão sem os seus salários. anuncio projeto de lei número 3857 de 2018, de autoria do deputado Anivaldo Mulim, que concede o título de utilidade pública à Associação dos Gaiteiros Brazilian Pipe. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de normas internas e proposições externas favorável. Relatores, deputado Rafael Pisciani e Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão e votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 788 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao tenente-coronel bombeiro militar Rodrigo Oliveira de Abreu Lima, matrícula 24853, por dedicação e excelência por serviço prestado ao Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão e votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 790 de 2018, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao tenente-coronel Ivan do Espírito Santo Araújo. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1649 de 2016, de autoria da deputada Lucinha, que obriga as empresas que operam em regime empresas que operam em regime de concessão de transbordo e tratamento de resíduos sólidos a disponibilizarem 5% do seu contrato para fomento da atividade de reciclagem. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo. De Defesa do Meio Ambiente, favorável com o substitutivo da CCJ. Saneamento Ambiental, favorável com o substituto da Comissão da CCJ. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com o substituto da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com o substituto da CCJ. Relatores, deputado Luiz Paulo, Carlos Mink, Nivaldo Mulim, Marcos Miller e Osório. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Quem fez? Só um minutinho. Eu vou passar o Cerrão em todas as emendas. Sim, mas só tem 4 domingos. Não acrescenta nada. Bom, só apresento o parecer lá. Senhor presidente, esse projeto, quando foi a pauta de segunda discussão, e ele já tem um substitutivo, ele recebeu mais 10 emendas. As emendas de autoria do deputado Osório, de 1 a 3 e de 8 a 10, foram retiradas pelo autor. As emendas de 4 a 7 são de autoria do deputado Carlos Mink. Eu não verifico que as emendas tragam benefício ao substitutivo. Poderia até, também não acrescenta nada, apenas diz que
tem que cumprir a Lei Federal 12.305 de 2010, até achar que a emenda 7 tem pertinência. Mas a lei federal existe, os decretos regulamentadores são da lei federal. E a legislação estadual não pode descumprir a legislação federal sobre tema análogo. O deputado Waldeck também estudou as emendas e vai apresentar lá um outro parecer. Mas o meu parecer é contrário a todas as emendas. Voto divergente, senhor presidente. Voto divergente, deputado Carlos Bink. Senhor presidente, eu voto favorável a quais emendas? Eu vou acompanhar o parecer do deputado Waldeck, que estudou as emendas. Então, favorável às emendas 4, as emendas 4, 7. Olha só uma questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Mas espera aí que ele está falando. Mas questão de ordem. Sem problema. Deputado Carlos Bink. Olha só. Ele não pode acompanhar o parecer do deputado Waldeck. É só questão de ordem. Porque ele não existe esse parecer. Ainda não foi dado. Então não eu pode estou só acompanhar. Consultando para... Consulte à vontade. Você lê o parecer dele, ué. Lê o parecer dele como sendo seu voto. Vossa Excelência, não pode acompanhar. Deputado Vossa Excelência Waldeck. Só um instante. Vossa Excelência pode... Não, o deputado pode me emprestar um minuto? Senhor presidente, o voto divergente é com subemenda à emenda 6, subemenda à emenda número 6, acolhendo as emendas 4, 5 e 7. E a emenda 6 deve ser acolhida com subemenda e contrária às demais. 1 a 1. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Rafael Pisciani, deputado Felipe Soares, deputado Zaqueu Teixeira, presidente, eu acompanho o voto divergente pela economia solidária. Deputado Zaqueu, divergente, 2 a 1. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, questão de ordem. Assim não dá certo. Eu estou querendo ser democrático. Não, eu não posso ser democracia é respeitar cada um. O deputado Zaqueu Teixeira não pode acompanhar o voto da economia solidária, porque ele não votou ainda. Falou-se, eu não sou surdo. Ele falou pela economia solidária. E nem tão pouco. Então, porque presidente, tem que esperar ele dar o parecer. Presidente, para esclarecer o meu voto, eu votei com voto divergente para que eu possa atender a economia solidária. Foi isso que eu quis explicitar aqui para Vossa Excelência. Deputado Gilberto, por favor. Senhor presidente, eu costumo normalmente em algumas questões acompanhar o deputado Luiz Paulo, mas me esclarece o deputado Waldeck que existem algumas especificidades, como a problemática dos catadores, que podem receber diretamente, mas podem receber também através de cooperativas. Dessa forma eu acompanho o voto divergente. 3 a 1. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Luiz Martins. Deputado Paulo Ramos. Estamos votando, deputado Paulo. Parecer da CCJ as emendas de plenário.
Você mexe no projeto de todo mundo, Mink. Você mexe no projeto de todo mundo. Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhor presidente. Então, 3-2, vencedor, voto divergente. Favorável com subemenda 6, favorável 4, 5 e 7, contrário às demais. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ, vencedor. Parecer vencedor da CCJ pela Comissão de Meio Ambiente. Saneamento Ambiental, deputada Cidinha Campos. Eu acompanho o voto do relator, lamentando profundamente a maneira que alguns deputados têm aqui de se apropriar do projeto dos outros. Fazem uma emenda e a emenda passa a ser mais importante que o projeto. Isso não é justo. Já está contemplado, não é meu o projeto, é da deputada Lucinha. Esse projeto já contempla os catadores de lixo. Então, tudo que está se discutindo aqui é apropriação indébita de um projeto de lei. Portanto, eu voto com o relator e vou pedir verificação para que a autora tenha oportunidade de defender o projeto dela. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado Paulo Ramos. Eu já acompanhei o voto do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e reitero pela Comissão de Trabalho. Contrário às emendas. Deputado Valdec Carneiro, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Carlos Mink abriu a divergência na CCJ, sem problema nenhum, porque eu fui o relator, ele abriu a divergência. Mas, no meu entendimento, como presidente de comissão, ele não pode dar parecer, porque as emendas são dele. O meu parecer já tinha sido derrotado na CCJ. No meu entendimento, ele está dando, nesse caso, como presidente de comissão, parecer sobre as emendas dele mesmo. Vossa Excelência está coberto de razão. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, chamo os trabalhos à ordem. Deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer vitorioso na CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos... Não, é economia, verdade. Faltou. É que fizeram questão de ordem antes de Vossa Excelência emitir o parecer. Senhor presidente, eu tenho a impressão que é possível chegar a um acordo aqui. Vou tentar explicar por quê. Das 10 emendas que foram apresentadas ao bom projeto da deputada Lucinha, 6 foram retiradas de plano pelo deputado Osório. As 4 remanescentes, do deputado Carlos Mink, não há divergência em relação a 3 delas, quanto à opinião do deputado, ao parecer do deputado Luiz Paulo, porque são emendas que acrescentam elementos técnicos. Por exemplo, faltou a palavra coleta num dos artigos. O Mink, numa outra emenda, faz menção a uma lei federal. Então, assim, não há grandes problemas. Tem uma única emenda, que eu vou tentar aqui falar sobre ela, para ver se a deputada Cidinha também ajuda a construir esse acordo. Uma única emenda, que é a seguinte: os catadores estão organizados em toda parte, em cooperativas, não recebem salários individuais. Então, a emenda número 6, com a subemenda que eu fiz, é para assegurar que a relação das empresas, como propõe a deputada Lucinha, com os catadores, não seja como se eles fossem assalariados das empresas, mas na relação com as cooperativas nas quais eles se organizam. Esse é um princípio da economia popular solidária. Eu preciso a frente parlamentar de economia solidária nesta casa. Foi por isso que o Zaqueu fez menção à economia solidária. Que com base nos princípios organizativos da economia solidária, os catadores não são assalariados. Eles recebem através de cooperativas. Por essa razão, e apenas por essa razão,
que as outras 3 emendas, como disse o deputado Luiz Paulo, são emendas de caráter técnico. Né? Poderiam permanecer, poderiam não permanecer. Mas esta daqui, eu subemendei, a número 6, deputado André Ciliano, para dizer apenas o seguinte. Mas você faz uma encenação, você faz um... Para dizer apenas o seguinte. Eu vou votar, vou pedir verificação. As empresas deverão celebrar convênio com cooperativa de catadores cadastradas junto ao órgão competente para o cumprimento do disposto deste artigo. Ou seja, é para fortalecer, deputado Luiz Paulo, o princípio organizativo dos catadores, que são as cooperativas. Nas outras 3 não há divergência. Então, eu queria ressaltar aqui, que o deputado Luiz Paulo me ouvisse, enfim, deputada Cidinha, o projeto é excelente, as 3 emendas outras não provocam nenhuma discussão, nem com o deputado Luiz Paulo, e a única pequena divergência é para fortalecer a forma pela qual os catadores se organizam, que são as cooperativas, e não recebem salários individuais. Então, por causa disso, eu acolhi as emendas 5 e 7, 4, 5 e 7, e acolhi a emenda número 6 com subemenda. É esse o parecer, fazendo um apelo que a gente possa produzir um acordo, porque não há divergência substantiva, e nesse aspecto é apenas, repito, os catadores não são assalariados, eles recebem através de suas cooperativas, apenas isso, mais nada, é esse o parecer. É um bom projeto, aliás. Não vou falar não, só vou pedir verificação. É porque tem aqui algumas inclusões importantes. Só para tentar o acordo. Senhor presidente. Deixa eu ouvir o deputado. Deputada Cidinha Campos. O projeto recebeu 4 emendas. O projeto recebeu 4 emendas. As emendas do Osório foram todas retiradas. Da observação e do voto do deputado Waldeck, se conclui que tem uma única emenda que melhora o bom projeto, porque o catador, ele pode ser de fato contratado pela empresa, mas também pode a empresa contratar a cooperativa que presta serviço. Então, na verdade, essa emenda tenta contemplar as 2 ramificações. Então, se a gente fizer aqui um acordo só em relação à emenda 6 com subemenda, eu modifico o meu parecer na CCJ, caso chame o trabalho de ordem, a gente aprova o projeto, caso também concorde a deputada Cidinha Campos, e eu vou respeitar. Eu não tenho que aprovar nada, eu não estou dando parecer nenhum. Eu sei, querida. Eu não, nada disso. Não, eu sei, mas você assumiu corretamente a defesa do projeto da Lucinha, porque então, através da emenda, está se apropriando do projeto. É isso. Isso tem acontecido. Aqui acabou acontecendo um fenômeno muito esquisito. As pessoas não se falam mais. Um deputado não liga para a sala do outro e diz assim: você pode mudar aqui? Pode emendar aqui? E vem para o plenário e se apropria do projeto outro. Eu vou pedir verificação e vou deixar por conta da Lucinha. Isso não pode mais acontecer aqui. Pronto. Bom, mesmo com o pedido da verificação... Vou chamar os trabalhos da ordem, Vossa Excelência vai poder dar de novo. Da emenda 6. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, a presidência chama os trabalhos da ordem e colhe de novo o parecer, com a concordância, logicamente, do voto que venceu do Carlos Mink. Chama os trabalhos à ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, acolho a emenda número 6 com subemenda, consoante a explanação do deputado Waldeck Carneiro. Com os pareceres emitidos em votação. Eu quero dizer só que eu concordo com esse acordo proposto pelo Waldeck, encampado pelo deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, todos concordamos com o acordo, tanto que no voto divergente eu exatamente argumentei em favor dessa emenda. Então todos concordamos com o acordo. Então vem para o microfone, deputado. Já pediu.
Por favor. Em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Verificação pedida pela deputada Cidinha Campos. Também? Senhor presidente, somente para registrar o apelo em relação à aldeia Arcozelo, Partido Alferes, aldeia Arcozelo, está lá, tombada pelo IFAM, mas se deteriorando. População de Partido Alferes reivindica uma atenção àquele patrimônio que não pode continuar abandonado, que não pode continuar se deteriorando. Quero mandar, portanto, um abraço para o companheiro Ernesto, que comigo esteve em Partido Alferes, e mandar um abraço à ex-prefeita Batata, que está lá participando também, não da reivindicação só, mas da denúncia. A aldeia Arcozelo não pode continuar abandonada. É preciso, agora que os olhos voltam, depois do incêndio do Museu Nacional, e que os olhos estão voltados para os equipamentos da cultura, a aldeia Arcozelo merece ser lembrada, senhor presidente. Só chamando a atenção dos senhores e senhoras deputados que se encontram nos gabinetes, estamos em votação nominal no PL 1649, o último projeto de lei da pauta. Deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, quero aqui, aproveitando a oportunidade, enquanto os deputados se dirigem ao plenário para a sua votação, fazer um registro aqui. Recentemente eu fiz uma visita ao Colégio Estadual Manuel Rodrigues de Barros, no distrito de Paraíso de Tobias, no município de Miracema, e tive a alegria de visitar uma escola estadual, um colégio estadual muito bem estruturado, onde a direção tem feito todo esforço para dar dignidade e tranquilidade aos alunos e professores daquela instituição. Visitei outros colégios da região e um triste relato de diversos profissionais em razão de uma decisão da Secretaria Estadual de Educação tomada no último dia 30 de agosto, com relação ao programa de educação integral, excluindo as escolas rurais. A gente tem acompanhado o debate acerca da possibilidade de extinção das escolas rurais. E isso tem trazido grande preocupação aos professores, aos pais, às comunidades rurais dos municípios do estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Educação desta casa tem feito esse debate. E o programa de educação integral, levando o empreendedorismo,
a diversas unidades é também desejo dessas escolas rurais. Uma iniciativa que vai permitir cada vez mais o aprimoramento, o aperfeiçoamento da atividade econômica nos distritos rurais. Nós estamos, com essa decisão da SEDUC, indo na contramão da história. Nós precisamos fixar o homem no campo. E é preciso dar condições para que ele tenha educação de qualidade, para que seu filho tenha uma escola decente. E nós não podemos permitir que essa decisão ela se perpetue no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Os municípios do interior, em regra, são os municípios mais pobres, onde a presença do Estado é fundamental no auxílio ao segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio, e a eliminação das escolas rurais vai trazer um grande prejuízo. Então, quero aqui fazer esse apelo ao secretário Wagner Victor para que faça. Nós estamos em final de governo, daqui a pouco tem um novo governo, uma nova política, que nenhuma decisão seja tomada no âmbito do fechamento das escolas rurais e que no novo governo nós tenhamos aí uma nova direção no sentido de promover e investir nas escolas rurais dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Gilberto Palmares, em seguida vamos fazer as chamadas. Senhor presidente, eu e os companheiros do Partido dos Trabalhadores votamos favoravelmente, porque o projeto de iniciativa da deputada Lucinha é extremamente positivo e houve sensibilidade dos vários deputados presentes à sessão, sensibilidade essa mostrada nas falas, nos pareceres. Eu mesmo dei parecer favorável à emenda tratando especificamente da questão dos catadores, pelo entendimento de que o catador pode ser assalariado ou pode ser contratado via cooperativa, e a restrição poderia prejudicar os catadores. A CCJ absorveu, no parecer do deputado Luiz Paulo, essa emenda, de maneira que o projeto está pronto para ser votado e ser definido, e nós estamos a favor. Eu aproveito, senhor presidente, para dizer que o Procurador-Geral da Casa enviou um documento a mim, deve ter enviado também ao deputado Paulo Ramos e ao deputado Tiago Pampolha, que os três somos autores de uma lei muito importante que proíbe a realização de pesquisas para cosméticos e perfumes que signifiquem sacrifício de animais. Eu queria lembrar que a ciência já desenvolveu uma série de outros instrumentos que permitem que essas pesquisas sejam feitas sem o sacrifício, sem a crueldade com os animais. E agora, para surpresa nossa, uma tal associação que representa os industriais da área de cosméticos, não sei se é a Avon ou empresas correlatas, que são gigantes mundiais e que não têm a menor sensibilidade, diz que está indo ao Supremo Tribunal Federal questionar a lei aprovada aqui na casa. Eu tenho a expectativa de que todos nós lutemos pela manutenção da lei. Minha expectativa é que a Procuradoria use todos os espaços e a competência que tem, porque, anexando ao debate sobre os direitos humanos, nós temos que acrescentar uma preocupação com todos os seres viventes, inclusive com os animais, contra o sacrifício, contra a crueldade com relação aos animais. Senhor presidente, muito rapidamente, dizer, acrescentando a manifestação do deputado Gilberto Palmares, como também um dos autores da lei, da iniciativa que se transformou em lei, dizer que, surpreendentemente, depois de um longo tempo, a lei já está em vigor, tem um tempo razoável. Obviamente que aqueles que não compreendem o respeito devido aos animais, agora, buscando lucros sem qualquer piedade, tentam impor sacrifícios, eu digo assim, aos bichos. Mas, senhor presidente, sou de uma geração que se beneficiou da educação pública de boa qualidade. Aliás, na época,
a educação pública era quase a única, as poucas escolas particulares, a não ser as confessionais, existentes à época. Nós dizíamos na época, papai pagou, passou. Então hoje eu quero lembrar que está completando 100 anos o Colégio Visconde de Cairu. Visconde de Cairu, uma das referências da época. Aqueles que estudavam no Visconde de Cairu manifestavam com orgulho: eu sou do Cairu. Aquilo representava uma grande honra. Então eu quero mandar um abraço àqueles que estão resistindo no Colégio Visconde de Cairu, preservando ainda alguns valores que vão sendo perdidos, mas não fora a resistência, já teriam sido completamente perdidos. Parabéns ao Colégio Visconde de Cairu por seus 100 anos. Deputado Wanderson Cleiton. Senhor presidente, votamos favorável ao substitutivo. Infelizmente, o quórum deve cair, mas quero fazer uso aqui da palavra rapidamente para fazer um registro importante. Quando a gente tem que elogiar, quando tem que criticar, a gente critica muito, mas quando tem que elogiar, a gente também vem aqui ao microfone para elogiar. Eu quero elogiar aqui o Detro e elogiar também o governador Pezão, que lança no Diário Oficial de hoje um decreto que prorroga o contrato do Serviço Complementar de Transporte Intermunicipal de Passageiros às vans das regiões Norte, Noroeste, Serrana, Médio Paraíba e Centro-Sul. Esse contrato venceria exatamente na data de hoje, 12 de setembro, e foi prorrogado por mais 8 meses. É importante falar desses profissionais, principalmente do interior, porque eles enfrentam os gigantes, que são as empresas de ônibus. Passam o maior aperto e fazem atividade que é fundamental para a economia fluminense para prestar um serviço público. Então, foi de bom tom essa prorrogação por mais 8 meses para que o próximo governo do Estado, o próximo governador, quem quer que seja, possa fazer a licitação dentro dos parâmetros de um novo projeto de Estado. E, por enquanto, é pertinente e bom que seja prorrogado por mais 8 meses esse contrato que seria vencido hoje. Parabéns ao Detro, parabéns ao governador. Essa foi uma luta que nós também travamos desde o ano passado, sabendo que o contrato vencia em 12 de setembro de 2018 e quando chega a data agora, o Estado faz a prorrogação por mais 8 meses. É bom, parabéns a todos. E muito também louvável o trabalho de todos esses profissionais, inclusive, principalmente na região noroeste, a importância da expansão do serviço de vans, porque as empresas de ônibus, deputado Eleomar Coelho, que foi presidente da CPI dos transportes, elas não fazem boa parte das linhas. Posso citar, por exemplo, ali no Cruzeiro, no município de Cambuci, e outras localidades que não têm atendimento de nada. E aí não consegue implantar o serviço de transporte alternativo e, ao mesmo tempo, as empresas de ônibus não fazem o serviço. E a população como fica? Tendo que andar grandes distâncias a pé ou dependendo de troca de favores, muitas das vezes, para poder se locomover pela região. Isso não pode continuar acontecendo, então, que haja uma expansão do serviço de transporte intermunicipal por vans na região noroeste, principalmente nessas regiões, e que isso possa ocorrer provavelmente no próximo governo, já que esse contrato atual foi prorrogado por mais 8 meses e é pertinente que essa prorrogação tenha ocorrido. Portanto, finalizando, quando a gente tem que criticar, criticamos, mas quando a gente tem que reconhecer, a gente também reconhece, e eu quero reconhecer aqui que o Detro acertou na sua posição de prorrogar por mais 8 meses e deixar que um próximo governo faça dentro de um outro projeto de Estado diferente, possivelmente do atual, independente de quem quer que ganhe a eleição, porque o projeto atual já se mostrou completamente falido. Obrigado, senhor presidente. A presidência fará a primeira chamada. Deputado André Lazzaroni, deputado Átila Nunes, deputado Bebeto, Benedito Alves, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dionísio Lins, doutor Deodalto, doutor Julianelli, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Queiroz, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Nivaldo Molim,
Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tio Carlos, Eidan Lula, Zito. A presidência irá proceder à segunda chamada. André Lazzaroni, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dionísio Lins, Dr. Deodalto, Dr. Julianelli, Enfermeira Rejane, Fábio Silva, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Queiroz, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Nivaldo Molim, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tio Carlos, Eidan Lula, Zito. A presidência proclama o resultado. Votaram 22 senhores deputados, 22 sim, não há quórum para deliberação. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, passa-se o expediente final. O vereador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Depois o Flávio fica um pouquinho também, cada um fica um pouco. É o Luiz Paulo, aí você vem para cá, aí sai o Anderson Nogueira. Deputado Luiz Paulo, é o primeiro orador inscrito. Deputado Jânio. Senhor presidente, em exercício, digno parlamentar cabofriense, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados presentes, tenho visto, deputado Jânio Mendes, economistas, hoje muito em evidência, por causa das campanhas presidenciais, e todos eles têm uma receita de como salvar o Brasil, como o nosso país precisasse apenas de um receituário. Talvez esse receituário servisse para os nossos dirigentes para clarear as suas intenções e aquecer as suas mentes para que paire uma aura de paz e conciliação na nossa sociedade. Mas estou chamando esse tema porque alguns querem acabar com o Estado, como o Estado não tivesse um papel histórico a cumprir. Tem outros que querem maximizar o tamanho do Estado. Esses que querem acabar com o Estado recebem um rótulo de neoliberais. Aqueles que querem maximizar o Estado recebem o rótulo de socialistas. E aí ficam esses dois extremos se degladiando, como não houvesse alternativas já experimentadas e positivas no mundo inteiro. Senhor presidente, é evidente que eu não sou um economista, mas como político e engenheiro,
tenho algumas noções de macroeconomia e de filosofia. E queria afirmar a Vossa Excelência que o tamanho do Estado que defendo não é o mínimo nem o máximo, é o Estado necessário. E o que é o Estado necessário, senhor presidente? É aquele que preserva as macrofunções do Estado, principalmente aquelas que têm que ser universalizadas. Isto é, em primeiro lugar, a educação pública de qualidade. Essa é uma macrofunção do Estado que tem que ser preservada. Não pode os professores do Estado serem vilipendiados e o aluno não pode deixar de estudar em tempo integral sob a égide de todas as novas tecnologias existentes. Tem que ser preservada a macrofunção da segurança pública, porque sem segurança pública, sem segurança cidadã, não é possível ter desenvolvimento econômico e nem equilíbrio social e nem tampouco distribuição de renda. A terceira macrofunção, senhor presidente, é a saúde, que hoje está rastejando para o sofrimento da população, onde foram introduzidas essas organizações sociais que não trouxeram nenhum avanço para a saúde pública do nosso Estado e do nosso país. Então, no Estado necessário, as funções educação, segurança e saúde são essenciais, são funções de Estado. Além do mais, existem as funções de Estado que não podem ser terceirizadas sob hipótese alguma, que é o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas e um Parlamento, que tem que ser sempre eleito pelo povo e, de fato, representar o interesse do povo. Esse é o Estado necessário, onde a cultura tem que perpassar todas essas funções básicas. Porque, quando falo educação, senhor presidente, no meu conceito de educação, a cultura caminha junto e não, como está hoje, apartada. Houve época nesse país, e Vossa Excelência é testemunha, que tínhamos o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Separaram a cultura da educação e a cultura passou a ter um orçamento ridículo, a ponto de termos o nosso Museu Nacional incendiado e o Ministério Público Federal tentando interditar outros 6 museus por total falta de segurança e gestão. Aqui no Rio de Janeiro, temos o exemplo do ícone cultural do nosso Estado, que é o Teatro Municipal, que vive bambemba, porque não tem seus recursos repassados a tempo e a hora, nem tem feito mais concurso
para resolver e complementar o déficit do seu corpo artístico. Quiçá tem as dotações necessárias para manter os seus prédios em perfeito funcionamento. Então, tem muita conversa jogada fora, mas essa é a questão central. Aí pergunta a Vossa Excelência, por que o Estado do Rio de Janeiro está em petição de miséria? Porque não está funcionando bem, isto é, está funcionando muito mal, a educação, a saúde e a segurança pública. Infelizmente, essa é a tragédia dos nossos dias. Então, isso eu quero assim deixar bastante claro, porque ser a favor de um país social-democrata que queira de fato o desenvolvimento econômico e social caminhando juntos, melhor distribuindo as nossas riquezas, diminuindo essa concentração de renda excessiva na mão de muitos poucos, é necessário esse Estado que seja o Estado necessário e que, ao mesmo tempo, possa ser eficiente e eficaz, com uma visão de curto, médio e longo prazo. Porque uma outra questão, senhor presidente, é que deveria, obrigatoriamente, como já existiu, quando isso aqui era Estado da Guanabara, senhor presidente, e o senhor também há de lembrar, porque não é tão jovem assim, se o cidadão era nomeado para um cargo de chefia, e eram poucos, ele obrigatoriamente tinha que cursar na Fundação Escola de Serviço Público, que naquela época chamava ESPEG, Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara, o curso de chefia e assessoramento, para pelo menos entender os princípios básicos da gestão pública. Porque hoje, um governador é eleito e chove indicações. Ou o próprio governador escolhe a lures alguns administradores que não sabem nem escrever vovó viu a uva, sob o ponto de vista da gestão da coisa pública. E evidentemente que isso não dá certo. Então as pessoas, para exercer a gestão, têm que ter conhecimento. Não pode ser uma mera intuição. Nós vivemos na sociedade do conhecimento. E hoje é isso que impera no país, no Estado e na grande imensa maioria dos municípios. Cidadão, a equipe é montada não em função da capacidade de gestão, mas é montada em função do QI. Não o QI medidor de inteligência, mas o QI de quem indica, que é outra forma que tem que acabar, que está vilipendiando a política nacional. E quando digo nacional, da União, estados e municípios. Não queria aqui reafirmar esses princípios, porque ficou ouvindo um falar, outro falar, e na verdade me parece que uma parcela significativa acha que gerir pode ser um discurso político somente, e gestão é muito mais que isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais oradores
inscritos presentes no plenário. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência anuncia. Sessão ordinária, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária dia 13 de setembro de 2018. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 3891/2018, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido a ser emendada, projeto de lei 2123/2013, de autoria do deputado Nelson Gonçalves. Em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada, projeto de lei 2662/2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1068/2015, de autoria do deputado enfermeira Regiane. Em primeira discussão, projeto de lei 2991/2014, de autoria do deputado Cidia Campos. Projeto de lei 464/2015, de autoria do deputado Tânia Rodrigues. Projeto de lei 645/2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Projeto de lei 703/2015, de autoria do deputado Geraldo Pudim. Em discussão única. Indicação legislativa 251/2018, de autoria do deputado Zito. Indicação legislativa 280/2018, de autoria da deputada Marta Rocha. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei 3295/2014, de autoria do deputado André Lazzaroni. Está encerrada a presente sessão.